Olá, galerinha do sétimo ano, o professor Jairo chegando agora com mais um encontro com vocês. E hoje é o nosso encontro, a aula de literatura. E nós vamos dar continuidade ao estudo do nosso livro de Sherlock Holmes. É isso aí, você que está em casa, eu acredito que deu continuidade a essa leitura. Mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre o livro, nós vamos falar um pouquinho sobre o autor e, é claro, sobre os personagens presentes nessa história fantástica. Os capítulos que nós lemos em sala, a discussão ela foi perfeita, muitas perguntas, alguns questionamentos e até alguns pensamentos acerca desse detetive tão querido mundialmente. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre essa história e resgatar na nossa memória o primeiro, o segundo e falar um pouco sobre o terceiro capítulo. Espero que vocês estejam bem, em casa, resguardados e estudando muito, porque daqui a pouquinho nós estaremos de volta novamente na nossa escola, beleza? Então vamos lá para dar continuidade à nossa aula. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre esse livro e vocês irão acompanhar justamente comigo. Bem, para a gente poder relembrar um pouco sobre esse livro em que o principal personagem é esse detetive Sherlock Holmes, nós iremos falar um pouco sobre a história do autor dessa obra, o Arthur Conan Doyle, que é o autor dessa obra. Ele nasceu em 22 de maio de 1859, tá? Foi um escritor e médico britânico, nascido na Escócia, mundialmente famoso por suas 60 histórias sobre o detetive Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, o grande detetive. Nas histórias ele tem um destaque fabuloso e até hoje os livros são adotados nas escolas e muitas pessoas gostam de ler toda essa saga em que esse detetive vai desvendar vários crimes. Então é um livro fascinante, cada capítulo que você vai lendo você vai se envolvendo mais ainda com a história. Então, continuando, o detetive Sherlock Holmes, consideradas uma grande inovação no campo da literatura criminal. Foi um renomado, prolífico escritor cujos trabalhos incluem histórias de ficção científica, novelas, históricas, peças de romances, poesias e obras de não ficção. Então o autor do livro ele tem uma bagagem de conhecimento e ele consegue passar em suas obras uma história misteriosa, aonde existe um detetive que ele vai desvendar os crimes e ele consegue conhecer durante a sua caminhada os nomes mais incríveis, as pessoas que cometem crimes que muitas vezes não se tem condições de desvendar, mas ele, Sherlock Holmes, no seu livro, do autor Arthur Conan Doyle, ele consegue fazer isso, desvendar esses crimes. E a gente vai se envolvendo a cada capítulo, a cada cena, sobre a investigação que esse detetive faz. Então, vamos entender um pouquinho do que o romance policial, que é algo presente nesse livro, tá? Que diz o seguinte: os romances policiais, também conhecidos como gênero policialesco, seguem em sua maioria uma fórmula, o que não faz do gênero uma literatura previsível ou enfadonha. A estrutura da narrativa é permeada por elementos peculiares, com a presença de um crime. Ou seja, o que está presente nessa obra? Primeiro, entender que é um romance policial, beleza? E que nele vai estar presente cena de crime. Então, um romance policial vai ter uma investigação e um crime. Então, nesse caso, o Arthur Conan Doyle coloca o seu personagem principal, que é o Sherlock Holmes, para estar investigando essa situação. E aqui continua. Geralmente é conduzida por um detetive e a revelação surpreendente de seu autor, um criminoso acima de qualquer suspeita. Esses elementos são a receita do sucesso que fazem do romance policial um dos gêneros mais vendidos do mundo. Olha só, turma, um dos romances mais vendidos no mundo inteiro. Então as pessoas procuram sobre isso, buscam essa leitura. Então esse autor, ele consegue ultrapassar as barreiras dos países e ele consegue levar essa literatura a essas outras nações. Então vamos lá ler um pouquinho mais. Sherlock Holmes, o jogador desaparecido e outras aventuras. Esse é o livro em que nós estamos estudando, nesse período. Então quando nós falamos sobre Sherlock Holmes, jogador desaparecido e outras aventuras, é que nesse livro vai estar incluso várias situações, vários contos
aonde Sherlock Holmes vai desvendar esses crimes. Então é um livro bom por quê, professor? Porque nós vamos conhecer várias histórias. Esse livro, ele não é um livro que vai cansar você. É um livro que vai fazer com que você entre no campo do mistério. É um livro que vai fazer com que você entenda sobre o crime e entenda como um detetive vai solucionar. Cada prova, cada detalhe, ele coloca como evidência para que ele possa descobrir. E aí o mais interessante desse livro é que ele vai juntando essas provas e de repente ele consegue montar toda a cena do crime. E aí é onde ele consegue dar sua cartada final e ele consegue, de uma forma pensada, organizada e projetada, prender o criminoso. E a gente dá continuidade falando sobre isso. Cada uma das historietas são carregadas de mistérios interessantes que mostram a incrível capacidade dedutiva do personagem que muitos até acreditam se tratar de uma pessoa real. Então, Sherlock Holmes é tão conhecido dentro dos livros de Sir Arthur Conan Doyle que muitas pessoas acreditavam que Sherlock Holmes existia de fato. Mas na verdade Sherlock Holmes é um personagem que foi criado e é um personagem que saiu de dentro dos livros e ele conseguiu conquistar muitos fãs no mundo inteiro. O mais interessante perceber dentro do campo da literatura que não todos os livros conseguem isso. O que, professor? Consegue essa faceta onde o personagem consegue crescer tanto e que ele tem uma proporção tão ampla que ele passa a confundir a cabeça de muitas pessoas. Como assim, professor? As pessoas começam a achar que aquele personagem ele é real. E aí nós vimos que existe série na TV falando sobre Sherlock Holmes e existe livros que também enfatizam isso. Ok? Continuando. Sempre acompanhado de seu amigo e fiel companheiro das desventuras criminosas de Londres, Watson, Sherlock torna trivial e corriqueiro o mais impressionante dos mistérios. Então, um dos grandes companheiros de Sherlock Holmes é o Watson. E lá no livro sempre Sherlock Holmes vai dizer, caro Watson, porque eles têm uma afinidade no trabalho e ele consegue aprender coisas que ele não sabia sobre a cena do crime. Ele consegue compreender na fala, no olhar de Sherlock Holmes, o que ele está querendo falar sobre aquele crime. Então Watson está sempre ali do lado de Sherlock Holmes, ajudando, é o fiel escudeiro e companheiro. O mais interessante é que nas nossas aulas, vocês falaram muito sobre ele. Também é um personagem que é bastante conhecido. Óbvio que ele não tem ainda uma proporção como Sherlock Holmes, mas ele é também conhecido. Então as pessoas têm uma visão desse outro personagem, do Watson, como alguém que está ali sempre ajudando Sherlock Holmes. Então também ele não é uma pessoa, mas sim um personagem. Fica atento a essas informações que nós também trabalhamos nas nossas aulas em sala. Vamos ao próximo. É interessante compreender como o livro está dividido. Esse livro que nós estamos estudando nesse momento, eu sei que você está com ele aí em sua casa, que é justamente Sherlock Holmes, o jogador desaparecido e outras aventuras. Nele nós vamos encontrar contos, ok? São vários contos, nós temos 6 contos. Charles Augusto Milverton foi o primeiro que nós trabalhamos. O segundo, 6 Napoleões, que nós conseguimos discutir em sala sobre esses dois. E o terceiro, os 3 alunos. O quarto, o jogador desaparecido. E vem o quinto, o mistério de Abe Grange. E o último, a segunda mancha. Então, esse livro é composto por histórias. Como assim, professor? Ele é composto por várias situações diferentes. Ah, que bacana. Não é um livro onde é uma única história que no final você está cansado de ler. Você poderia dizer isso para mim, mas não. É um livro onde você vai acompanhar várias histórias diferentes. Em sala, nós estudamos o primeiro e estudamos o segundo. A discussão foi perfeita. Nós falamos sobre os personagens, sobre a cena do crime, falamos como seria desvendar aquele crime. E eu me recordo que alguns alunos falaram o seguinte: professor, esse livro é tão bom, tão bacana, que você começa a ler o primeiro conto, dá vontade de ler o segundo e, por sequência, descobrir de fato o que acontece com o criminoso
e como Sherlock Holmes consegue concluir e desvendar aquele crime. Bacana, né? Eu sei que em casa você está acompanhando, você está lendo. É necessário, se você não compreendeu uma palavra, você volta lá, faz a leitura novamente. Se você não entendeu uma palavra, procura o dicionário, você vai identificar o significado dessa palavra. Mas não deixe de ler, não deixe de rascunhar, de grifar aquilo que você acha importante. Uma dica do professor que é muito importante, você pode ir lá na internet, olhar algumas informações sobre o autor, sobre Sherlock Holmes, você pode fazer isso. Procurar a tecnologia que tem disponível para te ajudar a compreender mais sobre essa obra que é tão magnífica, essa obra que é tão importante para que eu e você, que somos amantes da literatura, possamos conhecer um pouco sobre esse romance policial, beleza? Então a gente tem essa compreensão que o livro está dividido em contos e que são histórias fabulosas e que cada uma dessas histórias elas têm um foco, é a investigação e o crime. Ah, professor, então o foco de todos esses contos é a investigação e o crime. Sim. Por quê, turma? Porque o livro vai falar o seguinte, é o jogador desaparecido e outras aventuras. Então Sherlock Holmes vai trabalhar muito nesse livro e ele vai desvendar esses crimes. Vamos dar sequência à nossa aula. No primeiro, que nós lemos em sala, fala de Charles Augusto, o Milverton. Ele é um chantagista que ele tem em mãos cartas de pessoas que estão prestes a se casar. E ele utiliza desse meio, dessas cartas, ou seja, alguém que casou ou namorou no passado com outra pessoa e fez uma declaração de amor através das cartas, lembrando que um gênero textual que era utilizado nesse período nos livros de Arthur Conan Doyle era a carta. Então, nesse primeiro capítulo, ele vai lá, ele consegue confiscar essas cartas. Quando a pessoa consegue um novo relacionamento e ela está para se casar, ele vai à porta dessa pessoa e ele mostra aquelas cartas e ele diz que ele vai chantagear, e a pessoa fica em desespero porque ela já está se preparando para o seu casamento, e aí ele começa a arrancar dinheiro das pessoas dessa forma. Então, diz o seguinte, ele é um chantagista. Então, o texto vai fazer essa expressão em relação a isso. Um grande chantagista que ganha dinheiro às custas das pessoas. Que tem nas mãos as cartas de Lady Eva para mostrar no seu noivo. Milverton ameaça que entregará as cartas ao marido de Lady Eva. E assim rompeu o noivado com a jovem. E aí, disfarçadamente, Holmes invade a casa de Milverton e consegue recuperar essas cartas. Nesse período, Sherlock Holmes começa a criar estratégias, ele começa a criar fórmulas para que ele possa entrar na casa desse chantagista. E aí ele entra na casa desse chantagista e ele e seu fiel escudeiro ficam escondidos e de repente ele escuta um tiro dentro da casa do chantagista. E quando eles vão olhar e vão perceber, eles estão vendo que ele levou um tiro e eles percebem que uma mulher atirou no chantagista. Então é um capítulo emocionante que a gente vai lá e vai lendo, a gente volta, a gente tenta rever novamente aquela cena do crime. E o mais interessante é que você vai montando na sua cabeça todo o espaço da casa, porque o autor do livro ele é detalhista. O Arthur Conan Doyle ele coloca detalhes importantíssimos da casa desse homem, do chantagista, para que você possa entrar na cena do crime, para que você possa acompanhar todo o desenrolar da história. E aquela mulher atira nele, tentando se livrar de uma culpa e para que ele nunca mais fizesse aquilo, cometesse aquele crime com outras pessoas. A partir daí, Sherlock Holmes e seu fiel escudeiro saem da casa, eles conseguem fugir. Então aí a gente consegue perceber o desenrolar do primeiro capítulo. No segundo capítulo, vai falar sobre os 6 Napoleões. É um tema interessante de se estar trabalhando e eu vou trazer um pouquinho desse segundo conto para que você lembre e aí o terceiro você vai ler em casa. Preste bem atenção. Os 6 Napoleões, um detetive procura Holmes para investigar um caso de um homem que rouba e quebra bustos de Napoleão. Ao longo da investigação, 4 bustos de Napoleão, preste bem atenção, são quebrados e o homem assassinado. Descobre-se que esse homem é mafioso
e logo após seu assassinato, Holmes descobre que o ladrão trabalhava na empresa que produzia os bustos e que existia só 6 deles. Porém, o dono da empresa não vê motivo para o roubo dos bustos. Holmes compra um busto e faz uma armadilha para pegar o ladrão. Este é pego e Holmes compra o último busto de Napoleão e este é pego. E ele o quebra e dentro do busto está uma pérola negra. O ladrão havia roubado do homem que foi morto e escondeu nos bustos que produziram na fábrica que trabalhava. Olha que interessante. Ele desvenda o segundo crime. Ninguém sabe na história por que essa pessoa queria tanto um busto de Napoleão. Mas quando você começa a ler e dá sequência a essa leitura, você percebe que existia algo de interesse. Então, todos os capítulos, os contos desse livro, você vai perceber que existe algo de interesse. A máfia vai estar interessada sempre em alguma coisa nesse capítulo. E aqui a gente percebe que o ladrão havia escondido pérolas, né? Havia pérola negra escondida em um desses bustos. Ele furtou de um senhor e aí estava dentro de um busto e ele não sabia identificar mais. Então era necessário quebrar para que ele pudesse encontrar. Olha que interessante as investigações de Sherlock Holmes. Nesse caso, Sherlock precisou comprar o busto para que ele pudesse montar uma estratégia para que ele pudesse pegar aquele homem. E assim ele conseguiu realizar. Bem, nós vamos agora falar um pouco sobre o terceiro capítulo, que está lá no livro, que é o terceiro conto. Então, mais uma vez, mostrando para vocês o livro Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. Então, não deixa de ler o teu livro. É um livro fascinante, um livro cheio de mistérios, que você com certeza vai ler, vai se apaixonar e vai querer ler outros livros. Então, existem outros livros em que Sherlock Holmes atua. Beleza? Então, vamos lá sobre o terceiro capítulo. Os 3 alunos, um tutor da faculdade chama Holmes para resolver um curioso caso de roubo. Um exame iria ser realizado em 2 dias e um dia antes o tutor sairia para tomar chá na casa de um amigo. E quando retornou, as provas que estavam em cima da mesa estavam espalhadas pelo escritório. Os únicos que poderiam ter visto as provas são os 3 alunos que moram no mesmo prédio do escritório do tutor. No final, o responsável pelo roubo é o terceiro e mãos altas dos alunos suspeitos. Seu nome é Gilchrist. Ele foi o único a ter contato com as provas, pois conversara com o tutor quando as provas estavam à mesa. Ele olhou pela janela para ver o quanto o tutor saiu e quem o ajudou a escapar foi o assistente do tutor, que era o mordomo do pai de Gilchrist. Então, esse é um capítulo fascinante que vai falar sobre justamente essa questão de documentos, que vai ter 3 suspeitos, que são os 3 alunos. E aí nós estamos falando de uma faculdade, né? E existe aqui professor, tutor, existe alunos, existe documentos. Então você vai se apaixonar também por esse capítulo. Então você que está em casa, não perca tempo, pegue seus livros, leia o seu livro, tenha um momento literário na sua casa, se envolva com a leitura, porque a leitura ajuda você a crescer e ela nos leva a lugares longe. Então, eu quero dizer que na próxima aula nós iremos trazer novamente um pouco mais sobre o resumo desse capítulo e eu quero deixar aqui um grande abraço para vocês e dizer que estou com muita saudade e que breve nós estaremos juntos, ok? Até a próxima aula. Fui!